Era o fim do mundo. Quando a humanidade estava falando da catástrofe, a torre convocou a humanidade. Aqueles que tinham a força e as qualificações necessárias para se erguerem contra a torre passaram a hesitar por conta da mensagem. Nós fomos chamados de andarilhos da torre. Escalar ou morrer. Eles só tinham apenas duas opções, mas então a opção do retorno apareceu. Muitos andarilhos optaram pelo retorno. Um retorno ao passado para corrigir falhas e erros. Mas não vou voltar. Eu vou subir a torre. Um homem foi até a máquina de vendas para pegar um salgadinho, mas ele teve o azar de pegar um pacote defeituoso. Uma criancinha aparece e pergunta para ele se ele era um ladrão. Ele responde que não, e depois ouvimos os apresentadores na TV falarem que estava ocorrendo um terremoto nos arredores da cidade de Seul. De repente algo extremamente enorme começa a subir para a superfície destruindo tudo que estava em volta. O cara, que na verdade é o protagonista desta maravilhosa história, salva a criança que estava com ele. Ele pergunta se estava tudo bem e ela responde que sim. É dito que em diferentes cidades do mundo, várias estruturas não identificadas apareceram. E as pessoas deram a essas estruturas o nome Torre do Pesadelo. Várias pessoas foram chamadas à torre, a elas foram dadas armaduras, itens e habilidades e receberam o título de andarilho da torre. Muitos pensavam que estavam em um jogo, mas pouco tempo depois, perceberam que aquilo não era um jogo. Apareceram várias janelas que mostravam o exterior da torre, que estava um caos, uma catástrofe onde monstros desciam da torre para o chão. E a esse acontecimento foi atribuído o nome de impacto da torre. Graças a isso, um terço da humanidade havia sido eliminada. Dentro da torre, os andarilhos decidem subir a torre e salvar o mundo, pois na cabeça deles, se atacassem juntos esse pesadelo iria acabar. Para prevenir o fim da humanidade, eles começaram a atacar a torre. Em um desses ataques, eles acabam encontrando uma pedra brilhante no chão, aparece uma janela falando que era uma pedra de retorno, e que o usuário podia voltar para o momento em que ele foi convocado para a torre. Todos ficaram questionando se isso era realmente verdade, e foi aí que o líder dos andarilhos decidiu usar a pedra para confirmar se era verdade ou não. Ele quebra a pedra e desaparece em um piscar de olhos. Todos ficaram muito impressionados com o que tinham presenciado. Mas aí aparece um ex-professor de ciências e explica que talvez o líder tinha voltado para o passado desse mundo, mas como uma parte da linha do tempo tinha sido dividida eles não podiam mais se encontrar. Ele fica dando uma aula de ciência para todos, e no final fala que mesmo que o líder tenha voltado para o passado, nada ia mudar para eles que permaneceram à torre. Naquele mesmo instante, o segundo impacto de torre aconteceu no exterior. Os andarilhos não conseguiam mais subir a torre, pois os andares continuavam sendo mais difíceis de completar, fazendo com que a maioria deles usassem a pedra do retorno. Mas ainda restavam esperanças, pois os mais fortes permaneceram e lutaram. Aqueles que não caíram na tentação da pedra, que queriam proteger o presente e não o passado, o último esquadrão da humanidade, Carpe Diem. No início do segundo capítulo nos deparamos com uma cena breve que mostra todos os companheiros de nosso protagonista mortos, e ele fica se perguntando onde tinha errado. Voltando atrás no tempo. Geon e seus companheiros estavam derrotando monstros extremamente fortes. Eles ficam esperançosos pois achavam que com essa força em breve iriam concluir a torre. Geon pensava que tudo estava indo suavemente, mas, no 98º andar, ele havia perdido todos os seus companheiros, exceto seu melhor amigo que ainda continuava lutando com aquele monstro poderoso. Yu falava para Geon se levantar pois ele não conseguiria derrotar aquele monstro sozinho. E foi bem nessa hora que Yuan foi empalado vivo. O enorme chifre do monstro atravessou seu corpo, e como se isso não bastasse, o monstro foi com tudo na parede, esmagando Yuan. Geon sente uma raiva tremenda, se levanta e corre em direção ao monstro, e foi aí que ele viu uma luz que estava conectada com uma parte do corpo do monstro. Geon não pensou duas vezes, e atacou esse lugar, pensando que era o ponto fraco, e na verdade ele estava certo. Ele se levanta e fala para Yuan se levantar pois tinham que continuar. Mas aí ele se vira e vê que Yuan não ia conseguir continuar. Yuan olha para Geon e lhe pede desculpas. Geon fica impressionado pois aquele que sorria mesmo nas piores situações, o chamado Cavaleiro Sorridente, perde o seu sorriso. Ele fala que Yuan podia ir e começa a subir as escadas para o próximo andar. Yuan fala que Geon era muito mais forte do que ele pensava,
que graças a ele a torre podia ser concluída. Com as poucas forças que tinha, ele se levanta e sobe as escadas. Ele senta no parapeito de uma janela e fala que se sentia aliviado por Jeon estar nesse mundo. Após isso ele se joga da torre dizendo seu último adeus a esse mundo. Voltando ao nosso prota. Ele encontra um enorme portão, e quando o abre, ele encontra um vasto campo nevado. Já haviam se passado 10 anos desde que Jeon chegou no 99º andar, mesmo que ele tenha passado por diversas crises no andar anterior, o perigo do andar 99 era incomparável aos demais. O boss desse andar era um dragão de gelo chamado Vel'Kizus. O sopro desse dragão era muito difícil de suportar mesmo com a resistência ao frio no mais alto nível possível. Se não fosse pelos equipamentos dos andarilhos que tinham morrido, Jeon já teria ido dessa pra melhor. Alguns desses equipamentos eram uma espada que suprime dragões que ele tinha conseguido no andar 85. A armadura do demônio de gelo que recebeu de Yuan e o bracelete do Rei das Chamas que tinha recebido de Ansei. Ele lamenta por não ter sido forte o suficiente para proteger e pede desculpas por isso. Em outro local, Jay, um ferreiro de Atopos, pergunta a Jeon se ele ia enfrentar o boss de novo. Nosso prota responde que sim, pois ele sentia que seria capaz de vencer. Atopos era uma vila que foi conquistada após derrotarem o boss do 50º andar, e por mais que andarilhos feridos ou mortos chegassem todos os dias, ninguém perdia as esperanças. Os sacerdotes estabeleceram unidades de resgate de emergência e os ferreiros criaram equipamentos grátis para os andarilhos. Jeon fala que agora parecia que Jay era o último ferreiro em Atopos. O ferreiro fala que nem queria lembrar disso. Jeon era o seu único cliente, mas agora não tinha mais suprimentos vindo dos andares inferiores. Jeon pensa que isso já era de se esperar, já que quase não haviam mais humanos vivendo na torre. Ele não sabia em que ano estava. Já tinham ocorrido mais de 10 impactos de torre e a partir de um certo ponto, as pessoas não eram mais chamadas para escalar a torre. E foi aí que Jay fala para Jeon que uma tal de vovó Elaine havia desaparecido. Jeon surpreende, e fala que não dava para envelhecer dentro da torre. Se alguém desaparece na torre é por um dos dois motivos, retornar ao passado ou por pularem da torre. E Elaine e Jay eram os únicos andarilhos de suporte que tinha restado. E foi aí que nosso prota pede para Jay ensinar a habilidade de ferraria. Após muito tempo, Jeon volta ao 99º andar para voltar a enfrentar o dragão. Vel'Kizus fica impressionado pois nenhum humano tinha conseguido chegar nesse andar sozinho e fala que Jeon era um humano incrível. Jeon dá um sorriso, e fala que nunca pensou que a última coisa ao reconhecer seria um monstro e não um humano, e que se sentiria sozinho após matar Vel'Kizus. O dragão fala que era impossível ele ser morto por um humano. Mas nosso prota não liga para isso, pois segundo ele, nada era impossível, e fala que até mesmo a armadura que Vel'Kizus se orgulhava de ter, começava a mostrar rachaduras. E assim começa o embate entre um humano e um dragão. A batalha mostrava ser intensa, mas mesmo sendo imensamente forte, Jeon não tinha a força necessária para lutar contra Vel'Kizus. O dragão se aproxima de Jeon e fala que mesmo sendo persistente o destino que Jeon ia enfrentar era a solidão massacrante e o vazio. Mas o inacreditável aconteceu. Jeon fala que Vel'Kizus falava demais e de repente ele sai do lugar que estava preso e começa a dar várias estocadas no dragão. Jeon fala que por raidar depois de outras pessoas, ele perdeu várias habilidades e classes secretas, e por isso ele desistiu de todas as habilidades, se concentrando em apenas uma, a estocada. Ele avançou, e continuou avançando, por ter matado mais de 50 milhões de monstros com suas estocadas. Seus companheiros o apelidaram de estocada. Com o tempo ele notou que suas estocadas estavam mudando, mais rápida, mais precisa e mais forte. Deixando de ser um movimento simples, ganhou o poder de uma habilidade secreta, e por não ser uma habilidade não consumia poder de espírito. Mas mesmo que esse fosse caso, a armadura do dragão era difícil de penetrar, tão difícil que mesmo dando centenas de estocadas, ele tinha sofrido apenas um arranhão. Vel'Kizus pega Jeon desprevenido e se prepara para atacar com seu sopro, mas foi aí que Jeon repara em uma luz que estava conectada com uma parte do corpo do dragão, e se lembra de ter visto o mesmo no 98º andar. Jeon reúne todas as suas forças e ataca o dragão. Vel'Kizus sofreu danos que jamais havia sofrido e se irrita. Foi aí que asas surgem em seu corpo e ele ascende aos céus. Ele começa a dar diversos ataques,
Geo não conseguia se esquivar de todos e por isso recebe vários danos. Vel'Kizus fala que tinha pena de Geo. E que se houvesse pelo menos mais 10 humanos como ele, eles conseguiriam o derrotar. E continua, falando que se os humanos não tivessem sido enganados pela pedra do demônio do sonho, o destino de Geo teria sido diferente. Geo não entende quase nada, e pergunta que pedra era essa, mas ele é atacado e foge do local. 5 anos depois, o dragão finalmente é derrotado, aparecem diversas janelas para Geo mostrando as recompensas. Ele fecha as janelas e pergunta para o dragão o que era a tal pedra do demônio do sonho. Vel'Kizus, que estava morrendo, responde que ele só iria descobrir no último andar. Ele desce do cadáver e pega em algo que parecia ser uma espada, e do nada o sangue do boss recém-derrotado forma uma porta que levava diretamente para o último andar. Nosso prota nem pensa duas vezes, e atravessa para o outro lado, o último andar, também chamado de sala de controle. Mas a gente só vai descobrir o que tem nesse andar só no próximo vídeo. Se chegou até aqui, deixe o like e se inscreva, vai estar me ajudando muito.